Destaques no momento: o efeito do coronavírus. Governo promete pagar 15 dias para a empresa quando o empregado tiver a doença. Trabalhador com jornada reduzida terá participação do seguro-desemprego. Declaração do imposto de renda. A Receita não adia o prazo. O prazo está mantido, pelo menos até segunda ordem, para 30 de abril, entrega das declarações do imposto de renda. Em torno de 15% dos 32 milhões de contribuintes já enviaram. Então, Receita não prorroga prazo para o envio da declaração do imposto de renda. Prazo está mantido para 30 de abril. Uber suspende a corrida compartilhada. No Brasil virou uma moda, mas a corrida compartilhada está suspensa como prevenção ao coronavírus. Contra demissões, governo propõe redução proporcional da jornada de trabalho, mas também de salário. E aí o presidente Bolsonaro veementemente criticado porque cortar salário realmente o trabalhador não aceita. Confederação Nacional da Indústria propõe flexibilizar regras para a suspensão de contrato de trabalho em razão da doença. Coronavírus faz Detran liberar a carteira nacional de habilitação vencida e também o teste do bafômetro. E INSS vai liberar auxílio doença sem segurado fazer a perícia. São destaques do momento, no momento em que temos, atenção, 621 casos confirmados do coronavírus no Brasil, com 7 mortes, sendo no estado de São Paulo 286 casos, 5 mortes. Número de casos suspeitos em Marília chegando a quase 30. Por isso, mais uma dica: prevenção ao coronavírus. É importante a população ter constantemente essa dica. Confira. As aglomerações favorecem muito a disseminação desse vírus. Tem estudos agora mostrando também a possibilidade do vírus estar nas fezes e, com isso, você acaba tendo muito mais contaminação do ambiente. Então, a hora que você tem muita gente aglomerada, você tem um risco maior não só da transmissão respiratória, mas também na transmissão do contato e também na transmissão até via indireta, talvez, através de outros locais onde todo mundo vai, por exemplo, com as mãos. O avião, você tem, a gente sempre fala, o risco é você ter uma pessoa infectada. Quem está sob risco é quem está nas poltronas, 2 fileiras para frente, 2 fileiras para trás e para os lados. O resto do avião, o risco é muito menor. É fundamental no transporte público você usar o álcool gel nas mãos para evitar a sua autocontaminação, porque é muito comum a gente colocar a mão na face, no rosto, nos olhos, então é isso que a gente tem que evitar. Todo mundo que tiver com sintoma respiratório, independente de ser o SARS-CoV-2, que é o coronavírus, ou o vírus da gripe ou parainfluenza, deve evitar expor as outras pessoas, porque a gente sabe que a imensa maioria vai ter como se fosse uma gripe, as pessoas que não estão de alto risco. Porém, essas pessoas podem transmitir para pessoas muito mais vulneráveis. O que nós precisamos evitar nesse momento é morbidade. O que significa isso? Internação de pacientes mais vulneráveis e morte dos pacientes muito mais vulneráveis. As máscaras devem ser usadas para quem tem sintoma respiratório e precisa sair de casa. Então, esta pessoa obrigatoriamente deve usar uma máscara como barreira para não contaminar o ambiente. O coronavírus, até este momento, não está demonstrado que os pets, os nossos animais de estimação, etc., estejam sob risco. Mas isso ainda é uma pergunta não respondida. Até este momento, não há evidência. A gente continua aqui no estúdio com o empresário da área de turismo, Sérgio Risse. Ele já comentou, realmente o segmento caiu drasticamente, praticamente a zero, já que a orientação é evitar aglomerações, inclusive viagens aéreas em
navios transatlânticos como até em ônibus. Inclusive, o estado do Paraná suspendeu o transporte de passageiros em ônibus, São Paulo, Paraná e vice-versa. A pergunta é essa, Sérgio, quem comprou? Agora, o que fazer? Tem duas formas. Quem comprou com um agente de viagens profissional, tudo direitinho, você tem o quê? Onde reclamar. Você vai sentar com ele e vai discutir o que fazer. O que nós pedimos é não cancele, remarque, porque cancelar dá um trabalho danado, não é trabalho físico, é conseguir voltar o dinheiro. Quando é um fato isolado, tudo bem, mas você imagine quantas pessoas estão pedindo de volta o dinheiro. O maior problema, Zé, é quando você não comprou com um agente de viagens, que aqui em Marília tem muitas agências, todos profissionais maravilhosos, mas quando você compra com um aplicativo, como é que você vai reclamar agora? Você viu que aqui no estúdio, agorinha de pouco, uma pessoa disse que um amigo tentou aproximadamente 20 vezes ligar para o aplicativo e a hora que fala o quê? A palavra mágica. Eu quero cancelar. O que aconteceu com a minha viagem? Pi, 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 pi. O telefone desliga e você não tem com quem falar. Então, mais uma vez eu peço, já vim várias vezes aqui falar para você que quer viajar, escolha um agente de viagens da sua preferência. Você não tem médico da sua preferência? Escolha também um agente de viagens da sua preferência para você não ter problemas. É isso que acontece, Zé. O movimento caiu realmente de forma assustadora, impressionante. Você já disse, com quase 50 anos de carreira, nunca viu nada igual, Sérgio. Zé, nunca vi cair tanto assim. É praticamente zero. Não tem cliente que te vai, o telefone não toca, não existe nada. Somente para reclamando ou pedindo orientação, como é que ele vai fazer, que ele tem uma viagem marcada para daqui a alguns dias. Única coisa são essas. De novas viagens e etc., não, é praticamente zero. Isso provoca para o empresário um problema muito sério. Como é que você não tem receita? Isso já vem se arrastando há 2 meses para trás. E agora chegou ao ápice, praticamente zero. Não sabemos como fazer. Está muito difícil, mas nós vamos sair dessa crise. E o que o governo Bolsonaro, o governo federal, ou mesmo o governo do estado, ou prefeituras, porque a expectativa agora também do empresariado é que haja diminuição da carga tributária, o que foi anunciado até agora pelo governo, exatamente para os empresários poderem manter dentro do possível funcionamento das empresas sem demitir e pagando o salário. E agora, Sérgio? E agora, Zé? Mesmo então nós vamos esperar esses incentivos, porque está muito difícil, Zé. A folha de pagamento é um negócio seríssimo e sem venda já há 2 meses, não sei como nós vamos fazer. Está um problema sério. Eu acho que o setor de viagens, especialmente o agente de viagens, foi um dos mais atingidos nessa escala de valores que o coronavírus atingiu. Mas, de novo, Zé, eu acho que a gente vai conseguir sair. Precisamos atender às solicitações. Por exemplo, eu tenho colegas, já estou sabendo, e eu também tomei essa providência a partir de hoje, nós vamos somente... vários funcionários vão fazer em home office, vai trabalhar em casa, não vai para a agência. E somente o financeiro que vai lá um pequeno espaço de tempo.
Então, nós estamos dando todas as formas para que o funcionário consiga trabalhar respeitando as condições e as orientações da saúde. Isso é, fique em casa, não venha, não precisa vir trabalhar. Você hoje, com a tecnologia que tem, você consegue trabalhar em casa. Então é isso que nós estamos fazendo. Eu e vários outros agentes de viagens de Marília já estamos fazendo isso. Então, vamos tentar fazer com que isso passe rapidamente para que a gente consiga voltar gradualmente, devagar, até conseguirmos voltar totalmente com a nossa carga para botar todo mundo para viajar novamente. Certo? Olha a informação que chega aqui. A Passaredo já suspendeu viagens Marília-São Paulo, São Paulo-Marília, por falta de passageiros. A Azul, a outra empresa que serve Marília e tem também viagens internacionais, a Azul anuncia corte de 25% em salário do comitê executivo. E o presidente da Azul já disse, se não houver uma retaguarda do governo, realmente vai ficar difícil. O governo está prometendo. A Gol decide cortar salários e reduzir jornada de funcionários. E também no segmento de hotéis, as demissões já começam, não, Sérgio? Eu hoje recebi de uma cadeia de hotel famosa, perto de São Paulo, que a gente usa bastante, chamada Tauá. São mineiros. Eles têm 5 hotéis grandes. Sabe o que aconteceu? A partir de hoje, todos os hotéis fechados, até abril, se eu não me engano, até 30 de abril. Isso é uma coisa muito difícil. Grandes hotéis lá do Nordeste também estão fechando. Por quê? Porque não tem cliente, não consegue trabalhar com o número mínimo. Então, o que acontece? A crise é muito forte, mas nós vamos superar, Zé. Vamos fazer com que esse coronavírus não se propague tanto, mas depende só de nós. Vamos ficar em casa, especialmente quem é de risco, como eu, que já tenho uma idade avançada, mas lá na agência nós colocamos todos os funcionários para trabalhar em home office. É a notícia gerando uma expectativa positiva que chegou hoje da China. Nenhum caso contraído na própria China de ontem para hoje confirmado. Já é uma notícia importante mesmo porque a previsão do ministro da Saúde aqui para o Brasil é de uma situação crítica, daí a preocupação da prevenção dessas medidas para abril, maio e também junho. Pelo menos 3 meses é essa expectativa preocupante. É isso também para o empresariado, Sérgio? É verdade. Nós estamos torcendo muito para que em 3 meses a gente consiga estar bem, voltando a trabalhar, que é o que nós fazemos uma vida inteira trabalhando para que os nossos clientes viajem e viajem bem. Então a ordem, o pedido do agente de viagem é: não cancele, remarque. Muito bem. Mais algum destaque? Destaque final, Sérgio? Zé, obrigado. É importante o seu programa para fazer com que a gente chegue até os lares, até todo mundo aqui em Marília e região, fazendo com que esse setor do agente de viagens esteja voltando rapidamente. E outra coisa super importante, você que pensa em viajar depois dessa crise, procure o seu agente de viagem. Cuidado com os aplicativos. Agora você está vendo, liga e ninguém responde. Se você comprou numa agência, você vai lá pessoalmente, conversa com o seu agente de viagem e ele terá uma solução fácil e adequada para o seu caso. É por isso que você tem que prestigiar o agente de viagens.
Muito bem. Obrigado, Sérgio. Os números não param de subir. Quando abriu o programa, 621 casos confirmados de coronavírus. Agora já são 635. Poucos minutos depois, segundo o Ministério da Saúde, 286 em São Paulo. Mortes no Brasil, 7. Mortes em São Paulo, 5. Daqui a pouco, mais informações sobre coronavírus, dicas importantes da área da saúde. Supermercados registram grande movimento. As pessoas procurando para comprar alimentos, produtos de higiene e limpeza para o abastecimento. Mas isso pode provocar o desabastecimento dos supermercados. E mais informações, horário do comércio de Marília, a partir de segunda-feira, das 11 da manhã até 5 da tarde, de segunda a sexta, e aos sábados, das 9 da manhã até 1 da tarde. A gente volta já já. A Unimar possui